de Drummond anunciou em 1930, tempo de revolução. Um novo, claro Brasil surge, indeciso, da pólvora. O média-metragem é fruto de um projeto do produtor Cláudio Cans e do cientista político André Singer, que ganha corpo com o roteiro de Sérgio Augusto, direção de Eduardo Escorel e edição de João Jardim. Desse projeto, nasce uma série documental de 4 atos, produzida entre 1990 e 2016, abordando o período desde a tomada do poder por Getúlio Vargas, em 1930, até sua deposição em 1945. Os documentários pretendem, antes de tudo, clarear a visão do espectador sobre um conturbado período do qual só se conhecem versões, incompletas, manipuladas e desencontradas. Guiam-se assim pelo compromisso de divulgar fatos importantes de períodos nebulosos da história brasileira, de maneira clara e didática, à luz do rigor histórico necessário. Para tanto, a opção é por uma linguagem de documentário expositivo clássico, em que a argumentação principal fica com o narrador em off, na voz de Edwin Luiz. Comentários de historiadores e sociólogos da realidade brasileira como Boris Fausto, Antônio Cândido, Edgar de Deca e Paulo Sérgio Pinheiro acompanham o desvelar dos fatos apresentados ao longo do documentário. Paralelamente, relatos do olho do furacão de agentes políticos dos levantes da época, como Luiz Carlos Prestes e Barbosa Lima, aproximam a narração da materialidade. Além disso, a obra não se limita à narrativa histórica, incorporando elementos culturais, artísticos e da evolução tecnológica, como o papel do rádio na modernização da propaganda. Com rigor documental, preservação de imagens e depoimentos históricos, 2 reflexões básicas sobre a construção política brasileira atravessam a produção. Primeiro, apoiando-se nas revoluções dos anos 30, que mal avaliaram o potencial de adesão do povo e mesmo dos militares de outros estados às mobilizações no país, o documentário demonstra o processo de caráter impopular e exclusivista pelo qual a política se construiu no Brasil. Segundo, com as quarteladas e levantes, é indicado o caminho para o recrudescimento do autoritarismo no Brasil, que encontra eco no Estado Novo e, mais adiante, no regime militar pós-64. Como primeiro episódio da série documental, 1930, Tempo de Revolução, parte de imagens de arquivos pesquisados no Brasil e no exterior, tratando das transformações políticas, econômicas e culturais ocorridas no Brasil no início do século XX até o golpe de 30 de novembro de 1937, que implantou a ditadura do Estado Novo. Getúlio Vargas é o personagem principal que surge nesse período e domina a cena política brasileira por mais de 20 anos. O documentário historia antecedentes de 1930, como os movimentos operários da década de 1910, as revoltas do Forte de Copacabana em 1922 e dos tenentes paulistas em 1924. As imagens dão conta da exposição do centenário da independência, do Rio de Janeiro nos anos 20 e da campanha eleitoral de Arthur Bernardes. Em primeiro momento, o documentário delineia o perfil da Primeira República Brasileira. Nesse período, existia um tipo de sistema político no Brasil marcadamente regionalista, oligárquico, liberal e elitista, e que morre em 1930. Antigas imagens ilustram o paradigmático ano de 1922. No ano do centenário da independência, reivindicações políticas irrompem por todas as partes, em todas as formas e sentidos. Nos teatros e galerias de São Paulo, nas ruas e quartéis do Rio de Janeiro e nas urnas de todo o país, como demonstração do esgotamento do modelo político vigente. Nesse momento, o Brasil recheia-se de tensões, entre civis e militares, entre tenentes e o governo federal, e mesmo entre facções locais, à imagem da Guerra Civil no Rio Grande do Sul, que se inicia em 1923. Traçando um fio histórico entre as alianças e as rupturas estratégicas,
entre tenentes da Revolta Paulista e insurgentes da Coluna Prestes, oligarquias dissidentes nas eleições de 1930, articuladores da Revolução e militares, o documentário chega em outubro de 1930, nos levantes armados que partem do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais e de Pernambuco e que tomam todo o Brasil. Imagens mostram os últimos momentos do regime, com Washington Luiz sendo conduzido ao Forte de Copacabana, de onde partiria para o exílio. A República Velha chega ao fim. Com isso, Getúlio sobe ao poder como chefe do governo provisório e se alongando até 1945, quando é pressionado por militares a renunciar. Em termos de estrutura, 1930, tempo de revolução, dedica mais tempo e material aos antecedentes que à revolução propriamente dita. Essa chega de maneira sintética no bloco final. As promessas do candidato da Aliança Liberal e as afirmativas do discurso de posse do chefe do governo provisório em 13 de novembro de 30 foram ultrapassadas, pois conseguimos organizar o trabalho nacional segundo os princípios cristãos da justiça social, sem abalos econômicos. A partir de comentários de Boris Fausto, percebe-se a batalha ideológica de 30 como a batalha de um país único, sob a bandeira de um Estado com maior força, em oposição aos 20 estados de um país descentralizado. O Brasil ficou mais nacionalista, no pior dos sentidos que as ditaduras costumam dar à palavra nacionalista. Apesar da proposta modernizante do Estado Novo, o regime foi ficando parecido com o anterior. As oligarquias recuperaram seu poder, os tenentes perdem sua influência, as pessoas são seduzidas pelo Estado, que distribui favores em troca de subordinação. Em vez do povo chegar à vida política do Brasil por iniciativa própria, ele chega tutelado pelos organismos governamentais. Anos mais tarde, no correr do governo getulista, com o golpe de 1937, concretiza-se a conclusão racional da Revolução de 30, a ditadura do Estado Novo, como um ato que, para muitos, até hoje é presente. A Revolução de 1930 abre a construção de um período autoritário, constituindo uma notável contribuição para o autoritarismo político no Brasil. Recuperando e organizando com riqueza de imagens e depoimentos o contexto anterior à era Vargas, o documentário incita uma reflexão histórica sobre as mobilizações políticas de outrora e a realidade político-odierna, ainda marcada pelas veias autoritárias, violentas e pouco democráticas que conduzem o governo Vargas do início ao fim. Com efeito, o média-metragem se finda como se iniciou, embalado por versos de Drummond, que anunciam o tom dos eventos que se seguem da Revolução de 1930. Deus vela o sono e o sonho dos brasileiros, mas eles acordam e brigam de novo.